Boa noite, galera, como é que vocês estão? Gravando nosso videozinho de análise para amanhã, dia 16, agora à noite, tá? Amanhã eu não vou conseguir gravar na parte de amanhã, então já vou adiantar aqui para vocês esse vídeo. Estamos com o nosso grande mini índice aqui, essa estrutura aqui, e a gente teve algumas oportunidades hoje, interessante, né? A gente teve esse primeiro stop nesse OB que eu marquei na análise, depois o mercado capturou, né, essa liquidez. O que permitiu a gente dar essa trucada, né? A trucada é esperar o mercado fechar para fora e fechar para dentro. No momento que ele fecha para dentro, a gente entra nele pensando que esse rompimento, ele é o quê? Ele é uma captura de liquidez apenas, né? Que ele precisa da liquidez para jogar o movimento para cima, então ele precisa fazer isso. Tá? Então ele captura a liquidez do fundo, onde vai ter bastante intenção de venda, que dá a oportunidade dele empurrar o mercado para cima, ou seja, comprar. Tá certo? Aí logo depois aqui nos 2 minutos deu uma entrada de confirmação aqui pra gente. E quem esperou, né, olhou esse rompimento de Boss, aqui criou-se uma liquidez, ele veio aqui. A gente tinha um AB aqui nos 2 minutos, mas ele não executou. Quem entrou antes pensando só na captura de liquidez conseguiu pegar esse movimento altista, né? O que era um pouco mais difícil a situação, tá? Vamos apagar um pouco de coisa aqui, galera, só para ficar mais clean a nossa tela. Essa referência foi para um abraço. Bom, o que a gente tem aqui? A gente tem uma estrutura altista que seria essa, né, que a gente estaria usando. Então, considerando, esse movimento. O que temos um equal highs aqui no topo ainda. Então, aqui é liquidez. O que é essa liquidez, né, é o boss nosso também. Então, a gente tem essa estrutura interessante. Tá certo? Deixa eu apagar aqui. Então, se a gente bater lá no 60, a gente vai ver que o mercado está no movimento altista, macro, buscou sua liquidez na região de desconto para começar a fazer, provavelmente, esse movimento de expansão. Tá certo? Bom, então, o que a gente tem? Voltando lá para os 5 minutos, uma possibilidade. A gente tem a possibilidade do seguinte: o foco dele é vir buscar esse topo. Essa liquidez já foi também, posso até apagá-la. E a gente tem aqui movimentos altistas micro, né? Então o mercado está fazendo topo descendente, topo descendente, topo descendente. E aqui ele começa a quebrar estruturas, né? Tanto que deu a entrada de confirmação por isso. Repara, o mercado quebra, toma liquidez, rompe, faz um boss. Então, aqui, ó, se a gente observar, a gente tem uma referência interna que não mitiga, não mitiga, não mitiga. Então, a gente tem essa estrutura, ela é interessante até. Deixa eu marcar aqui como um boss, para a gente não se perder. Tá certo? Ótimo. Bom, prêmio e desconto, a gente quer estruturas aqui na região de desconto, né? Mercado altista. Tomem cuidado com essas vendas aqui, tem bastante liquidez, então eu vou evitar vendas aqui, tá certo? O que a gente está esperando? Olhando aqui nos 15, a gente tem um Fair Value Gap aqui. E a gente tem um baita de um AB aqui, né? Provavelmente a gente vai ter que dar uma refinada nisso, tá certo? Então vamos cair para o 5. O 5, esse Fair Value Gap, ele se mantém, porém um pouco menor, junto com um AB, né? Então é uma estrutura forte aqui. Ela é interessante. Esse AB, ele cai para cá. Então ele já fica mais refinado por gente. Então a gente tem essas duas estruturas, que inclusive a gente pode usar esse fundo, né, como possível liquidez. O que dá? Em vez de a gente bater um risk entry aqui na venda, a gente pode buscar quebra, né? Então, ó, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente. Então, a gente pode, por exemplo, observar um fundo aqui e marcar essa estrutura como um choque. E tentar descer com esse movimento, talvez, ó. Fazer estruturas nessas proporções. Tá certo? É um pensamento aqui pro índice para o mercado chegar aqui e a gente voltar com ele altista, né? Aqui dentro dessa estrutura. Eu gosto da intersecção aqui, ó. Compra aqui. Ó, stops em 110, 115 pontos. Bem baratinho.
tranquilinho, tá certo? Então, essa aqui é a nossa estrutura para o nosso índice. O mercado abriu para cima, evita a venda aqui, deixa ele tomar essa liquidez primeiro, tá? Aí talvez aqui você pode olhar um POI aqui atrás, ó, depois ele romper esse topo para tentar cair com ele. Mas eu não faço isso, tá? Eu prefiro a quebra de estrutura. Como assim, Luiz? Rompeu aqui? Deixa quebrar, ó, quebrou. Agora eu vou tradear a mitigação, ó. Eu evito na mitigação tentar bater risco aqui atrás, é muito agressivo. Não é errado, mas é agressivo. Tá ok? Nosso grande dolinha. Nosso dolinha estava na primeira estrutura, né? Deu a nossa venda aqui, ficou travado praticamente. Vamos ver aqui. Quando ele pegou a venda aqui, ficou travado 2 horas, né? A gente até comentou quem estava na operação que tinha a opção de sair, porque o stop ele ficou em cima da liquidez. Se ele rompe essa liquidez aqui, ele stopa, gente. Então, de sair no zero, essa operação que estava aqui. Quem não saiu, estopou e aí ele foi buscar regiões mais acima. Inclusive, você tinha um POI aqui, né? É que a gente refinou ele para os dois, esse cara. Mas ele veio buscar esse POI grandão. Quem conseguiu pegar essa venda, mandou super bem aí na estrutura. E o que a gente continua tendo para o dólar aqui? O dólar ele se mantém numa referência baixista, tá? O foco dele está nesse rompimento. E a gente pode pensar, vamos cair para o 5, em quebras de estruturas, como essa, por exemplo. O que vai me criar uma referência baixista, tá vendo? Então, você tem possíveis regiões de confirmation aqui. Vendo que o stop tá pequeno, o volume foi meio baixo, eu vou passar para os 15, ver se eu acho um POI mais interessante, ó, tá vendo? Ó, beleza. Tá mais nítido ele ali, menos ruído, tá? Refine esse POI para os 5 aqui, deixa eu ver. Fair Value Gap, cai para o 5, deixa eu ver se ele existe. Ah, existe, tá aqui, beleza. Então você tem essas duas estruturas aqui no dólar para essa possível movimentação, tá certo? Ok? Beleza. Então a gente fica de olho aqui nessa estrutura, tá beleza? Bom, o dólar é isso, tá? Aqui, o foco dele aqui, se ele vir reto aqui, não tem que fazer, evitem compras nessa região, tá? Porque o mercado pode vir direto aqui, então não compre. Vocês vão comprar só se o mercado travar aqui e quebrar a estrutura para cima. Aí talvez dá para arriscar umas comprinhas. Mas ele, no risco entre por causa dessas regiões, não façam isso. Ok? Nosso EURUSD. Tá bom? Nosso EURUSD hoje, ele deu essa vendinha aqui, não executou, galera. Acho que alguém conseguiu pegar lá na sala hoje. Essa venda, inclusive, pagou. E aí agora ele rompeu esse boss, ó. Rompeu agora mesmo. E continuou com essa estrutura que eu desenhei aqui pra gente, ó. Fez o boss. Deixa eu pôr esse alarme aqui, que já foi. Fez o boss. Criou a nossa referência. Então eu vou descer essa referência, tá vendo? Ó. A onda que rompeu foi essa. A liquidez tá aqui, eu posso trazer pra cá. Essa liquidez passa pra cá. Esse alarme passa pra cá. Tá certo? Bom, feito isso, ele valida pra gente. A gente quer vender, se a gente quer vender, a gente quer vender no prêmio. Meu prêmio tá aqui. Eu tenho um POIzito aqui, ó. Então a gente tem uma estrutura aqui interessante no euro para esse movimento. Tá? Tomada de liquidez e execução. Para foco do que? Desse rompimento de fundo. Vamos bater no 60 só pra gente ver o que tá rolando. A gente já tava no 60. A gente tá esperando isso. Bater nos 15. Beleza. É isso, ó. Nos 15 tá bem nítido essa movimentação também. O POI tá igual ali. Deixa eu ver o tamanho desse order block.
Beleza, 10 pips, saudável. Quase o nosso top máximo ali. Mas tá beleza, dá pra fazer essa atuação. Até o mercado vir, né, pro seu foco principal macro, né, que tá dentro desse rompimento. Tá ok? Bota em alarme lá, espera chegar nessa estrutura. GBPUSD 60 minutos. A gente tentou hoje essa captura de liquidez, não conseguimos executar nada. Mercado bem travado, tá, galera? E aí a gente tava esperando o quê? O mercado tá na referência baixista macro. A gente tá esperando este rompimento, né? A gente tentou essa referência, aí ele perde a referência, igual ele perdeu agora. Vamos até marcar aqui ao fundo. Ele ainda não perdeu. Pode ser que ele esteja capturando uma liquidez. Vamos ver. Mas aí a gente mantém esse desenho, né? Deixa eu parar aqui. A liquidez vem para esse topo. Uma situação bem parecida com o euro. Tá vendo? Então o mercado vem tomar a liquidez para executar esse POI para continuar o movimento de queda. Se a gente descer para os 15 aqui, a situação a gente vê também igual. Tá? Então bota o alarme lá na liquidez e manda bala. Tá certo? O SDK a gente tentou uma vendinha hoje que fomos estopados. Né? Tentamos essa venda aqui com a liquidez. Eu falei, o ativo está um pouco atrapalhado, né? Para ele ter uma referência altista e baixista. Mas agora ele já mudou essa referência. Mas era o único ativo que estava próximo de uma região. Então a gente optou por entrar, né? O que era bem arriscado, né? A gente tomou um stop de 7 pips. E o stop bem pequeno. A gente estava com a mão bem tranquila. Então a gente tem, querendo ou não aqui, ó, um rompimento do topo. Tá certo? Ó. Inclusive, um rompimento... Opa! A gente tem um rompimento do topo, que a gente pode considerar o nosso grande boss. E aqui tem uma situação. A gente pode usar duas referências. Essa referência um pouco maior, que não mitiga. Mas me agrada, talvez, usar essa referência, ó, que foi a onda que realmente rompeu. Então eu vou ficar de olho nela. Mas ela só vai me dar um trade se criar liquidez, porque ó, a princípio a liquidez está aqui. Concorda? Então ele pode passar reto aqui, ó. Se ele passar reto aqui, eu não executo nada. Agora, se ele vir, criou uma liquidez, a minha liquidez veio para cá, eu posso executar compras nessa região aqui, hein? Me interessa. Então vou marcar alguns pós que nos interessam. Esse me interessa, que ele está abaixo dessa liquidez. Esse me interessa, depende do ponto, tá ok? Deixa eu botar no 60 e ver o Fair Value Gap onde está. Tá em tudo, tá muito grande. Vou descer para os 30. Beleza, temos um imbalance aqui, ó. Bem na extremidade. Esses dois pontos só são executados se houver a criação de liquidez aqui, ó, igual esse desenho. Se não, se ele passar reto, a gente tá comprando aqui, ó. Tá certo? Vou botar mais pra cá. Então, cautela. Alarmezinho aqui nas regiões. Um aqui. Um aqui. E vamos pra cima. A gente tem outros pós aqui, ó. Vamos ficar de olho. Talvez uma confirmação nos outros pós. Tudo depende. Esse aqui eu gosto mais porque ele tá abaixo da liquidez. Tá? Áudio USD. Não deu nada pra gente hoje. Mercado hiper mega travado. Foi andar agora, tipo, à noite. Deu uma leve andadinha. Temos a seguinte situação. Boss rompido. Nossa referência passa a ser essa. Mas a mesma situação do áudio USD. Esse aqui já foi para um abraço. Esse boss também. Deixa ele aqui mais tímido. Podemos usar essa situação, né? Mesmo esquema. A liquidez está onde? Está aqui ainda. Então, se não criar nenhuma liquidez, eu não executo nada disso. E aí eu estou olhando quem? Eu estou olhando esses pós. Inclusive, temos alarmes aqui já. Tá
bom? Ficar de olho numa situação aqui assim, né? Essa é a primeira situação. Agora, se o mercado cria a liquidez aqui, ó, por exemplo, ó, aí você pode executar nesse cara aqui. Bota pros 15, vamos ver. Tá vendo? A liquidez ainda tá aqui. Se ele criar esse ponto, a gente executa ali tomando essa liquidez, sem problema algum. Ouro também ultra mega parado. Tudo muito parado, tá, galera? Hoje feriado nos Estados Unidos, então meio que a gente tava mais de buenas. A gente tá no macro do ouro, né? Esperando essas estruturas lá embaixo, então vou deixar um alarmício aqui. Mas a gente pode tentar descer nessa mitigação. Ó, inclusive o ouro chegou aqui a dar uma operação à tarde, ó. Não cheguei a ver, até botei alarme, mas não sei porque eu não vi, né? Ó, que a gente tava pensando nessa estrutura baixista, fez o choque, então estende referência. Nosso ponto de liquidez vem pra cá. Você tem esse primeiro POI grande, você tem esse Fair Value Gap e você tem esse OB. Então, ó, ele deve ser executado aqui nesse Fair Value Gap. Não sei se teria estopado, não sei. Teríamos que ver, né, onde que colocaríamos stop, fazer cálculo de risco e retorno. O que a gente pode esperar? A gente pode esperar esse rompimento aqui ainda. Que o mercado pode ir lá na região de desconto que está aqui ainda. Então existe espaço para ele cair. Então a gente pode esperar que tipo de movimento? Esse movimento. Rompimento. Sua referência vai vir para cá, ó, essa onda que rompeu. Toma liquidez, executa, por exemplo, um POI e cai com ele. Tá certo? Mas para executar esse POI tem que romper fundo, tá? Cuidado para não executar agora. Tá certo? Dá uma olhada no S100 pra gente dar aquela finalizada e ficar tudo preparado para amanhã. O mercado nem saiu da nossa região hoje, né? Fez o choque aqui, ó, depois. Então ele não veio para cima, o que pode vir para cima ainda. Existe esse ponto de liquidez, né? Fez mais ou menos esse desenho, então a gente tem um choque aqui, o que cria uma referência baixista. O choque do 60 já passou a ser lá também, então vou tirar esse cara. Mas é um ponto importante que pode existir uma liquidity aqui. Então o mercado, vamos passar para os 15, ele pode estar fazendo esse movimento. O primeiro é criar liquidez, tomar execução, porém existe liquidez aqui. Então o mercado pode estar só a fim de tomar essa liquidez, vir executar esse POI. Então isso aqui também é uma região super interessante. Tomou a liquidez e executou para vir com ele. Perdeu o topo lá, galera, cria referência altista. Cuidado que existe bastante liquidez aqui. Então cuidado com vendas nessa região de topo. Tá bom? Bom, galera, espero todo mundo lá na sala amanhã, na galera da comunidade. Quem não está, fica o convite para a semana do dia 22. Semana totalmente gratuita para vocês sobre Smart Money, onde eu vou entregar muito conteúdo e você não precisa pagar nada. Vem aprender aqui comigo, fechou? Tamo junto, grande abraço, bons estudos e até amanhã. Valeu!